E aí pessoal, como vocês sabem, esse canal se destina a fazer a leitura de relatórios gerenciais de fundos imobiliários. Então, para quem não gosta de ler ou não tem tempo de ler os relatórios, basta colocar aqui no 2x e ouvir a leitura para ficar por dentro de tudo que aconteceu com o fundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquela força, já deixa um joinha, se inscreve no canal, coloca nos comentários aí quais relatórios vocês querem que eu leia nos próximos vídeos. E hoje nós vamos falar do relatório do CSHG Logística FI, o famoso HGLG11. Esse relatório saiu agora em maio, referente ao fechamento de abril de 2021. Então vamos lá para a leitura. Como é de praxe da CSHG, eles sempre começam aqui mostrando alguns indicadores de mercado. Então o valor de mercado da cota, finalizou ali abril valendo R$ 174,00. A cota patrimonial é de R$ 146,79, então a gente pode ver aqui que está com um ágio bem grande. O valor de mercado do fundo é de 3,2 bilhões, tem atualmente 279,6 mil cotistas, o rendimento dele se mantém ali sempre na casa dos 78 centavos por cota. A área bruta locável é de 691 mil metros quadrados, o dividend yield é de 5,4%, já considerando 78 centavos por cota em relação ao valor da cota de mercado, R$ 174,00. O retorno mensal do fundo esse mês fechou negativo em menos 0,7%. A vacância física do fundo está em 15,2% e a vacância financeira em 6,4%. Vamos aos comentários do gestor. Neste mês, o fundo apresentou uma receita total de R$ 22,9 milhões, R$ 1,24 por cota, o que levou a um resultado de 20,1 milhões, o valor de 1,09 por cota, e distribuiu uma renda de 78 centavos por cota, seguindo com o patamar estabelecido no semestre anterior. Vale destacar que, novamente, houve o retorno positivo dos diferimentos negociados durante o primeiro semestre de 2020, e esse mês houve o pagamento do aluguel trimestral da Volkswagen Vinhedo. No relatório de gestão desse mês, ainda não foi considerada a locação do imóvel HGLG Betim, dado que o contrato de locação foi assinado no dia 10 de maio. Dessa forma, a vacância física do fundo irá de 15,2% para 6,4% quando totalmente ocupado pelo novo inquilino. Relação com o investidor. Os informes de rendimento foram disponibilizados até o prazo regulatório para tal, qual seja 26 de fevereiro de 2021. Mais informações acerca da disponibilização do informe, assim como o procedimento para a solicitação da segunda via, podem ser encontrados no site das administradoras nesse link. A Assembleia Geral Ordinária foi realizada em 19 de abril de 2021. Nesta foram aprovadas as contas e demonstrações financeiras do fundo referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Na mesma data foi realizada a apresentação anual do fundo, que mostra o desempenho no último ano, principais acontecimentos e estratégias. A apresentação anual está disponível neste link aqui também. Comercial. Conforme informado no relatório anterior, no mês de março fechamos um acordo comercial sobre a totalidade do galpão HGLG Betim com uma empresa de comércio eletrônico, a B2W Digital. A locação é de 100% do galpão em um valor por metro quadrado 29% inferior ao aluguel da WMB, que era o ex-inquilino. E a ocupação acontecerá em duas fases, sendo 67% de imediato e o restante no 13º mês. Com isso, a locação teve um escalonamento de pagamentos iniciados em abril de 2021 por meio de descontos, sendo do 1º ao 3º mês de isenção total do pagamento, do 4º ao 12º mês concedemos descontos de 41%, sendo 12,5% em cima da área da primeira fase
e 100% em cima da área da segunda fase. Do 13º ao 16º mês, concedemos descontos de 33%, sendo somente o desconto de 100% em cima da área da segunda fase. E dessa forma, a renda total do galpão, sem incidência de descontos, acontecerá a partir do mês de agosto de 2022. Diante disso, a equipe de gestão está formalizando os documentos que orquestrará a liberação da conta escrow de acordo com a vacância financeira do ativo, conforme tabela abaixo. Durante esse período, a conta contra escrow continuará a ser utilizada para a recomposição da vacância financeira, ou seja, das liberações nos finais das carências manterá a composição da receita do aluguel mensal. Vale destacar que no final do período, agosto de 2022, a receita do ativo cairá em 0,02 por cota. Apesar do momento muito positivo do mercado logístico, o valor anterior do contrato de BTS da WMB estava descolado do mercado atual. Então aqui eles têm uma tabelinha, né, mostrando exatamente aquilo que eles falaram ali anteriormente, né? No condomínio SCJ, as 3 negociações mencionadas no relatório anterior seguem em discussão, sendo que uma das novas locações deve se prolongar pelas próximas semanas devido à pendência da locatária de assinar simultaneamente a um contrato de fornecimento com uma das suas clientes. Por outro lado, estamos trabalhando com a consultoria imobiliária CBRE para a busca de novos locatários. O trabalho tem gerado diversas visitas que esperamos que sejam convertidas em locações no curto e médio prazo. No Master Offices foi finalizado o processo de locação do espaço devolvido pela taqueada. Com isso, não teremos aumento de vacância no condomínio. Em paralelo, continua o processo de venda e diligência do ativo com o atual comprador. Por fim, seguimos com o processo de formalização da devolução de um módulo pela Bosch no HGLG Itupeva, e durante este mês eles efetuarão o pagamento da multa de aproximadamente 800 mil ao fundo. Assim que o documento formal de distrato for assinado, o que deve ocorrer no próximo mês, a locatária ainda discute internamente se seguirá com a devolução do outro módulo que acarretará em outra cobrança de penalidade rescisória de aproximadamente 1,3 milhão, e a evolução dessas discussões e novas locações serão atualizadas nos próximos relatórios gerenciais. Neste mês, o fundo continua no ciclo de reposição dos diferimentos concedidos durante o período de pandemia. Para exemplificar a curva desses acordos, apresentamos o gráfico abaixo da evolução do percentual do aluguel contratado acordado já impactado pelos atuais diferimentos. Então tem todos os aluguéis aqui, até fevereiro estava 100% locado, março, abril e maio, né, teve a queda, junho, julho, agosto e setembro já teve um retorno, a partir de outubro começamos a receber os diferimentos, e por isso que ele está rendendo acima de 100%, e a previsão é até julho está com 103%, né? Abril foi 106%. 4. Técnico. Neste mês, a equipe de engenharia está acompanhando os ativos do portfólio com destaque para os pontos abaixo. Condomínio SJC. A manutenção da cobertura do imóvel permanece em etapa de finalização, com a gerenciadora da obra reportando ao fornecedor todos os pontos necessários de atenção para que o serviço devidamente finalizado e aceito pela CSHG. Ao longo do mês de maio, será aprofundada a cotação e os estudos de melhoria quanto ao projeto de comunicação visual do condomínio, onde será avaliada as condições de comunicação existente e o levantamento completo dos itens necessários para o rebranding do complexo.
HG-LG Betim. Foi realizada no imóvel a instalação da nova comunicação visual. Tal como ocorreu no ativo HG-LG Itupeva, a comunicação consiste em um conjunto de painéis, totens e outros tipos de suporte que, além de configurar a identidade visual do ativo, padronizando os elementos em conjunto com os outros ativos do portfólio, consolidam no espaço a adequada sinalização e direcionamento do fluxo dentro do empreendimento. 3 aqui, Cone G04. O desenvolvimento do módulo G04 avança de acordo com o cronograma físico e financeiro replanejado, já que foi atualizada a curva de obra de acordo com as atuais condições de execução dos serviços e de chegada de materiais. O avanço físico acumulado é de 21,35% e o desembolso financeiro chegou a 37,9%. Esse descolamento é justificado pela emissão de notas fiscais e a compra de materiais, de modo que se prevê que no mês de julho o avanço físico ultrapassará o avanço financeiro. Ao longo do mês, os principais pontos da obra envolveram a continuação da construção das estruturas do imóvel, executando os pilares sobre as fundações. Na sequência, destacam-se algumas fotos da obra e a curva do desenvolvimento físico-financeiro. Aqui ele mostra uma tabelinha com acompanhamento da obra, né, mês a mês. Eu gosto de ver mais o gráfico acumulado, né? Então, a gente consegue ver que em abril já está com 21,3% concluído, só que o desembolso financeiro já foi de 37,9%, conforme a gente leu agora há pouco. A composição do resultado, né? Em abril nós tivemos 22,8 milhões em receitas e o total de despesas foi de 2,7 milhões, gerando um resultado de 20,1 milhões. O resultado do fundo por cota, ele se mantém aqui em 78 centavos por cota e ele tem 72 em saldo acumulado. Com relação à rentabilidade, o fundo esse mês teve uma rentabilidade negativa em 0,7%, enquanto o IFIX teve uma rentabilidade positiva em 0,5%. Com relação à liquidez, o HGLG negociou 124,9 milhões em abril, né? Isso representa 3,9% do fundo, né? Teve um giro aí de cotistas, né? Quem possui as cotas, e teve presença em 100% dos pregões. Com relação ao número de cotistas, a gente vê que ele vem crescendo a cada mês também. Em maio de 2020 eram 188 mil, agora já são 279 mil cotistas. A carteira, a composição do patrimônio, a maioria aqui grande maioria, obviamente, são imóveis. Tem 1,9 bilhão em imóveis, 316 milhões em fundos imobiliários, 79 milhões em CRIs, 361 milhões em renda fixa. O patrimônio líquido do fundo atualmente é de 2,7 bilhões. Aqui a gente tem alguns ativos imobiliários, né? 21,6% do fundo é aquele galpão da Volkswagen. Isso já foi muito mais, né? Teve uma representatividade muito maior dentro do fundo, agora está em 21%, ainda é grande, mas já reduziu bastante. Com relação à receita contratada é 23,2%. Quase um quarto do fundo aí está na Volkswagen, né? Em seguida temos Lojas Americanas, Betim. Esses são os top 3 aqui. A evolução da vacância física do fundo, né? Consegue ver que desde novembro ele subiu aqui para 17%, em janeiro caiu um pouquinho para 15%, ele está se mantendo em 15%, né? Como a gente já leu agora há pouco aí acima. O vencimento dos contratos,
A grande maioria, né, 55% acontecem depois de 2025, a gente tem 15,5% em 2024. A revisional dos contratos, né, em 2021 acontece só 9,7%, 2022 38,2% e depois de 2025 31,1%. Com relação aos meses de reajuste, né, a maioria aqui acontece em dezembro, representa 27,5% e eles vão ser reajustados pelo IGPM. Em setembro também acontece uma quantidade boa, né, 2,5% aqui pelo IGPM e 15,9% pelo IPCA. Todos os meses tem algum tipo de reajuste, né, mas daqui para frente os principais é setembro e dezembro. Tipicidade dos contratos, 66% são contratos típicos e 33,9% contratos atípicos. Com relação ao setor de atuação, 9% são galpões AAA, 60% AA, 3% são galpões classe A, 16% classe B e 12% classe C. Aqui, como a CSHG sempre bota, né, alguns eventos aqui, né? Então, seguindo, e temos algumas informações de cada um dos galpões aqui do HGLG. Aqui também a CSHG sempre bota as deliberações em assembleias, né? Então tivemos assembleia aqui em 2021 em março e tivemos em abril de 2021. Aí é bom vocês, quem for cotista, né, ou quem não for e quiser saber mesmo para poder acompanhar, é bom verificar aqui o que aconteceu nas últimas assembleias e verificar cada uma dessas matérias aqui. E aqui, como é de praxe da CSHG, sempre coloca o objetivo do fundo no final, né? Nos outros geralmente eles ficam no início. Então vamos ao objetivo do fundo. O fundo tem por objetivo a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis com potencial geração de renda e bens e direitos a eles relacionados, desde que atendam à política de investimento do fundo. E, por fim, a CSHG sempre acaba com um glossário aqui, que isso aqui eu acho muito legal, que às vezes a pessoa está lendo e não entende algum termo, só descer aqui no glossário tem tudo aqui. Então, com isso, chegamos ao fim de mais uma leitura, dessa vez do CSHG Logística, o HGLG 11. Peço que vocês dêem uma força aí no canal, curtam, compartilhem, escrevam aí nos comentários qual relatório vocês querem que eu leia nos próximos vídeos. E até mais, pessoal.